O Natal vai além das tradições. Já refletiu sobre seu verdadeiro significado? O nascimento de Jesus revela um plano de salvação que transforma vidas. Prepare-se para uma jornada de fé e de esperança que pode mudar sua perspectiva. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você hoje um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título O Redentor Chegou. É quase inacreditável que já estejamos falando sobre o Natal. Apesar do ritmo acelerado em que vivemos, é sempre necessário parar e refletir sobre o grande Redentor que nos foi concedido. É verdade que no Novo Testamento não vemos em nenhum momento a igreja primitiva comemorando ou relembrando o nascimento de nosso Redentor, Jesus Cristo. No entanto, considero válido voltarmos ao início dos evangelhos, onde encontramos a descrição de como ocorreu o nascimento de Jesus, por meio de quem recebemos a nossa salvação. Eu gostaria de destacar alguns pontos fundamentais que tornaram possível essa nossa única salvação. Nos versículos 22 e 23 do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, encontramos a citação de uma profecia. Diz assim: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, conforme Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. Esse ponto é fundamental para a nossa fé. A salvação veio através de uma concepção extraordinária. O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, em um ato totalmente milagroso. O próprio fato da nossa salvação não ser algo humano ou comum, mas uma ação direta do Espírito Santo, confirma a sua validade. O Credo dos Apóstolos coloca esse fato como essencial à fé cristã. Diz assim: Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Entretanto, no momento da concepção, Maria era virgem, mas ela não permaneceu assim, como pensam os católicos romanos, por exemplo. Esse fato, porém, é o alicerce de nossa fé, pois faz do ser gerado uma pessoa especial, não um simples ser humano comum. O responsável pela nossa salvação não é, e não poderia ser, um simples homem. O Redentor é, na verdade, o Deus homem. O nascimento virginal revela outro pilar da nossa salvação, a natureza única de Jesus. Não houve uma união carnal no processo, o que indica que a natureza do nosso Redentor, o Filho de Deus, é única e singular. De fato, Jesus é um ser único em sua essência, pois nele coexistem a natureza divina e humana, mas em um só ser. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, é confirmado que Jesus Cristo é Deus, porque diz: Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O apóstolo João também afirma em seu Evangelho: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, verso 1. Além disso, esse ser gerado por Maria e pelo Espírito Santo é o próprio Deus. Foi Deus quem uniu à sua natureza divina a natureza humana.
Essa união entre o divino e o humano carrega um significado crucial. Somente Deus pode realizar a salvação do homem pecador que foi separado de sua presença. Qual ser humano conseguiria salvar-se diante de um Deus santíssimo? Nenhum. Portanto, os homens não podem realizar esta obra. Emanuel, o Redentor, veio para vencer onde o homem falhou e para levar em sua própria carne os nossos pecados, crucificando-os. E assim, na sua ressurreição, também ressuscitamos com ele. Era necessário que fosse Deus para suportar a ira divina, que recairia sobre ele devido à justiça exigida pelo próprio Deus. Em conclusão, é isso que a palavra de Deus diz sobre a nossa salvação em Jesus Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 22, diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vejamos outro texto. Agora, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, dos versos 5 e 6, que diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Portanto, o nosso Redentor Jesus Cristo se identificou em carne para que fôssemos representados nele, tanto em seu sacrifício quanto em sua ressurreição. Sabe qual é o propósito do Natal? O anjo Gabriel anunciou a José o grande plano que está relatado lá em Mateus, capítulo 1, verso 21, que diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se por acaso você ainda não sabia o que significa o Natal, agora você sabe. Em resumo, Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o Deus homem, enviado para salvar a humanidade dos seus pecados. Dessa forma, não haveria solução para o pecado se Deus não tivesse tomado a iniciativa de salvar o homem. Lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Glória a Deus por ter revelado e implementado um plano tão maravilhoso, um plano que nos livra da condenação eterna e nos conduz à glória eterna. A Bíblia diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 5, do versos 19 até o 21. Aproveite esse momento em que a sociedade se volta para o Natal e você se arrependa perante o Rei dos Reis, que, embora vindo como bebê, é o próprio Deus. Ele veio predestinado a viver uma vida de obediência a Deus Pai, guiado pelo Espírito Santo, levado à cruz e ressuscitado, operando assim a nossa redenção. Meu amigo, minha amiga, submeta-se a Jesus Cristo, aquele que conquistou a nossa salvação, e aí sim você terá um feliz Natal. Esse é o nosso texto de hoje. Nos encontramos na próxima semana. Deus te abençoe.